Bom dia, graça e paz, meus irmãos. É um prazer enorme de volta estar aqui. Tudo para a glória e honra de Deus. Neste vídeo eu queria mostrar alguns pontos, né? Porque em um post que eu fiz no meu status faz uns dias e que dizia mais ou menos, era no livro de Gálatas, né? Gálatas 6, 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Que dizia mais ou menos que quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna, certo? Só que muitas pessoas acham que isso depende deles, né? Depende de nós. E que nós temos que temos capacidade, né, para isso. E que é possível que essa capacidade, né, venha de nós. E eu queria mostrar vários pontos bíblicos, né, versículos bíblicos que mostram categoricamente de que não depende de nós. Inclusive é impossível para nós, né, vivermos para a vida eterna, colher para a vida eterna, né, semear para a vida eterna, obrar para a vida eterna. São coisas que é impossível que parta de nós. Uma das razões é pela natureza humana, né? Entre vários fatores. Sabemos que temos a carne que milita contra o espírito. Sabemos que temos o mundo, o sistema do mundo, e sabemos que temos a esse inimigo que não é nada passível, né? Está ativo por aí, buscando quem devorar. Então, se temos todos esses soldados militando contra nós, nossa natureza, já por causa da natureza humana, já faz impossível que possamos fazer alguma coisa para a vida eterna, né? E se vemos em Romanos 8, 26 e 27, vamos ver que Paulo fala claro, né? Deus fala para nós que nem sabemos orar. E como podemos esperar se até orar, que é a forma, né? Uma das formas que Deus trabalha, uma das formas que nos comunicamos com Deus para pedir socorro, para pedir ajuda. Se nós não sabemos orar, como podemos pensar sequer que podemos fazer alguma coisa, né? Se até a própria oração não sabemos, né? E se lemos em Isaías 64, capítulo 64, 6, né? Diz que nossas justiças são como trapo de imundícia. Tudo o que nós fazemos como ser humano, como homem, mulheres, etc., são como trapo de imundícia. Todas nossas obras que partem de nós são como trapo de imundícia. Por quê? Porque quando fazemos algo, não fazemos para a glória de Deus, realmente. Aunque poderia parecer para o ser humano. Que, por exemplo, quando lemos a história, quando vemos em Mateus, né, os fariseus faziam alguma coisa, iam para a praça e oravam, jejuavam diante das pessoas, mas faziam isso para a glória deles, para que o povo viesse que eles são pessoas justas, piedosas, pessoas conectadas em comunhão com Deus. Mas Jesus sabia, conhecia o coração deles e sabia que não fazia nada disso
para a glória e honra de Deus. Bem? E outro ponto é que a carne milita, né? Como havia falado. A carne milita contra o espírito. Nós, quando falamos de carne, estamos falando da natureza humana, nossa natureza. Nossa natureza não permite, é impossível, né? Que deixe que nós, como ser humano, façamos alguma coisa para ter vida eterna, ou para a vida eterna, né? E Jesus deixou isso bem claro, né? Deixou isso sem uma margem de dúvida. Em Mateus 19, 26, Jesus, né? Quando ele estabeleceu aquela conversa ali com os discípulos, que ele teve aquele diálogo, né? Com o jovem rico, né? E os discípulos falaram para ele: Maestro, então, quem pode ser salvo? O que Jesus respondeu para eles? Lembra? Jesus falou que para o homem é impossível. Ou seja, o próprio Deus está falando que para o homem não tem jeito, não tem como, é impossível. Se para o homem é impossível, o que podemos fazer? Mas para Deus tudo é possível, porque é Deus quem sustenta, é Deus que dá, é Deus que tira, é Deus que sustenta. E é Deus que faz a obra final. Tudo é Deus. Porque aquele que nos chamou também nos justificou, aquele que justificou também nos glorificou. Ou seja, que todo o processo depende de Deus. Se Deus, se o Espírito não estivesse dentro de nós, se Deus não estivesse intervindo no homem, porque tudo o que o homem faz é cair, é fazer coisa ruim. Nossa justiça é como trapo de imundícia. E Deus fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aí está claro. Não tem margem de dúvida aí. Ou seja, que toda a glória é para Deus. Toda. E 2 Coríntios 3, versículos 5, 6, nos mostra isso. Aí mostra essa ideia. Mostra claro. Ele diz que não pensem que por nós mesmos seamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Não podemos nem pensar alguma coisa, Quem dirá fazer alguma coisa? Até o que nós pensamos não parte de nós. Por isso é que a Bíblia diz que o Espírito testifica nosso espírito. Por que eu quis mostrar isso em este vídeo? Acontece que muitas pessoas têm essa ideia, ao tentar ter uma comunhão com Deus, têm essa ideia errônea, equivocada, de pensar, de querer fazer coisas achando que isso vai ter aceitação de Deus. Pensar que isso depende deles. E 2 Coríntios diz que toda a nossa suficiência vem de Deus. Toda nossa suficiência vem de Deus. Não podemos pensar. E as coisas que fazemos vêm de nós. Devemos toda a glória a Deus. Acontece que muitos pontos na Bíblia Deus revela para nós como ser humano.
Desde o ponto de vista do ser humano, é o que podemos ver. Se alguém está fazendo alguma obra, nós, com nosso ponto de vista, podemos ver que essa pessoa que está fazendo, isso é óbvio, isso é claro, é o que dá para ver. Paulo entendia isso claramente. Romanos 6,19 ele fala: falo como homem, pela fraqueza de nossa carne. Paulo entendia isso. Mas ele sabia que tudo vinha de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo morem no coração de cada um. E que Deus se revele de maneira clara para cada um. E que tudo o que façamos, digamos, pensemos, seja para a glória e honra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.